Queridas chamas gêmeas, somos os mestres akáshicos. Falamos através de uma voz que está se tornando conhecida por vocês. Mas o tom das palavras é aquilo que nós estamos emanando. O tom vem de nós e a voz sai dela. É assim que funciona a leitura dos registros akáshicos a cada mensagem transmitida a vocês, ao todo, ao coletivo de chamas gêmeas na Terra, mas também englobando todos que sentem o chamado no coração de nos ouvir. Isto porque a energia da chama gêmea é interna e independe efetivamente se a contraparte está encarnada ou não. O fato de ela estar encarnada no mesmo tempo e espaço que você é por razões específicas aos quais estão sendo trabalhadas ao longo destas transmissões. Mas a energia primordial engloba o todo, porque todos possuem as duas polaridades, masculina e feminina, dentro de si. Dissemos na nossa última mensagem que o processo iria se expandir. Então, é chegado o momento de não trabalhar somente com exclusividade, para que mais e mais pessoas possam ser beneficiadas com as nossas palavras, mas principalmente com a nossa energia, se sentirem em ressonância com tudo que é dito e emanado aqui. Pois bem, hoje daremos continuidade a esta expansão de consciência, de luz e de amor. Iremos tratar, dentro desta conjuntura, dos fractais da alma. Este é um assunto bastante discutido e pouco compreendido, pois dá a entender, em termos literais e racionais, como vocês costumam fazer, que vocês têm mais de uma chama gêmea. O que, em termos expansivos, sim, é verdade. Muitos já estão pensando aqui, pronto, os mestres enlouqueceram de vez. Primeiro, vieram com a história de que não é preciso estar em união física com a chama gêmea para que a missão se cumpra. E agora vem dizer que existe mais de uma chama gêmea para cada ser. Calma, meus irmãos. Escutem-nos primeiro e, de preferência,
com o coração aberto. Já há um tempo que foi ensinado a vocês sobre a mônada, na forma como foi transmitido por esta que fala dentro deste canal. Se vocês não tiveram acesso ao conteúdo, depois assistam para compreender melhor o que nós estamos querendo dizer aqui. Porque esta expansão também deverá ser efetuada dentro do trabalho que ela está a realizar. Vamos explicar mais a fundo. A mônada é o que vocês chamam de presença divina. É o eu sou que existe dentro de cada um de vocês. Porque vocês são partes da mônada e carregam dentro de si a energia dela. A conexão com a presença divina acontece dentro de vocês exatamente porque vocês carregam o todo dentro de vocês. Vocês não estão separados do todo, ou melhor, em outras palavras, da fonte, da mesma forma que vocês não estão separados de suas mônadas, que são suas famílias de alma, partes desse todo. Imaginem como camadas da mesma cebola. É assim que vocês são, partículas da fonte, e carregam toda a fonte dentro de si mesmos. É por isso que possuem as partículas masculina e feminina dentro de si, independente da forma como se expressam no mundo. Só que a mônada, a presença divina, está em uma frequência muito mais elevada e incompatível com aquela que vocês necessitam para encarnar. E daí vem as subdivisões. É quando entra a super-alma, que é a energia do eu superior de vocês, sendo parte da mônada, sendo parte da presença divina. Só que a super-alma também está numa vibração mais elevada. E aí ela precisa se subdividir, melhor dizendo, extrair uma parte dela para que as almas propriamente ditas possam encarnar, porque estão aptas a terem as condições necessárias em vibração para viver a experiência terrena. Mas o que acontece? A alma possui as duas polaridades, a masculina e a feminina, que são chamas gêmeas. Eis que uma parte encarna e digamos que a outra também esteja encarnada. Mas aí, pelas próprias experiências que acontecem ao longo da trajetória de evolução, como também pela necessidade dos aprendizados e das lições, a alma em si também pode se subdividir em vários fractais.
vocês efetivamente são esses fractais da alma. E ela pode se dividir em mais de 2 fractais. Isso depende da necessidade do caminho da alma na Terra. Então, mestres, tudo que vocês disseram da subdivisão da alma em apenas 2 polaridades foi mentira? Não. Claro que não, meus irmãos. Mas como dissemos, este é um processo de expansão. Então chegou a hora de expandirmos a compreensão para a própria expansão de consciência. Então, dando continuidade, o que acontece é que cada fractal da alma também vem carregado com a energia do todo, da fonte. E, portanto, cada fractal também possui a sua contraparte, a sua chama gêmea. Então, vocês, sendo um desses fractais, possuem a chama gêmea representativa deste fractal. E é por isso que vocês só possuem uma chama gêmea, que é a chama gêmea do fractal da alma. Outro pedaço da alma também possui o seu complemento divino, a sua chama gêmea. Porque cada pedaço, independente do nível de subdivisão que seja, carrega consigo a outra parte da fonte, a outra polaridade, dentro e fora de si. Então, sim, cada ser encarnado possui apenas uma chama gêmea, por ela ser a representação do outro pedaço do fractal. Mas se a alma pode possuir vários fractais, cada fractal tem a sua chama gêmea. Ok? Esperamos que vocês tenham compreendido até aqui. O que dá a entender que, de fato, o que já dissemos a vocês corresponde ao que já foi explicado até então. Cada um possui apenas uma chama gêmea. Só que aí entra o segundo ponto, que é o seguinte: escutem-nos com o coração. Todos os fractais da alma são partes da mesma alma. Ou seja, todos os outros pedaços, os outros fractais, também são você. São outras representações de você mesmo. Vocês já ouviram falar em vidas paralelas? Vocês já tiveram a sensação
de estarem em um lugar antes, mesmo que nunca tenham estado nele efetivamente? Aquilo que vocês chamam de déjà vu? Por que vocês acham que isso acontece, meus irmãos? Vocês são um só, enquanto alma, enquanto mônada, enquanto fonte de uma maneira geral. Mas vamos focar a atenção na alma. Se a alma possui vários fractais, então existem mais de você espalhados pelo universo, não apenas encarnados aqui na superfície terrestre. É por isso que vocês conseguem captar diferentes frequências quando começam a sutilizar as suas próprias energias. E é por isso também que a alma possui vários fractais. Então, em uma visão mais ampla de todo este processo, as chamas gêmeas dos outros fractais também não seriam as suas chamas gêmeas? Entendem onde queremos chegar? O próprio Eu superior tem a sua chama gêmea. A alma em si tem a sua chama gêmea. Vamos reconfigurar para facilitar o entendimento. A presença divina Eu Sou, que está em uma dimensão mais elevada, possui a sua contraparte. O Deus e a deusa, na plena expressão do todo da fonte. Como não é possível a encarnação, parte dela é extraída e forma a superalma, o Eu superior, que também possui a expressão da sua contraparte, da sua chama gêmea, como parte da expressão da chama gêmea da presença divina Eu Sou. O Eu superior, junto com a sua contraparte, vejam como uma coisa só, meus irmãos, não é nada separado. Então imaginem que essa estrutura se subdivide, formando as almas. Cada alma como parte do feminino e do masculino da presença divina e do feminino e do masculino do Eu superior, que é a superalma, também possui o complemento divino. Cada parte dessa alma, chamada de fractal, carrega a mesma completude masculina e feminina. Então, cada fractal possui o masculino e o feminino dentro de si, e isso pode estar representado fisicamente quando essas duas partes estão encarnadas em corpos separados. Sabemos que é complexo entender todo este processo com a mente humana, mas estamos tentando aqui clarificar da forma mais simples possível aquilo que efetivamente
transcende muito a realidade daquilo que as suas mentes estão acostumadas a acessar. Compreendemos isso, meus irmãos, e respeitamos. Mas, ao mesmo tempo, estamos procurando conduzir vocês para a amplificação, para a abertura de suas mentes e corações para uma realidade muito mais profunda do que aquela limitante que vocês estão condicionados a viver, e especialmente em seus relacionamentos amorosos. É tudo muito mais amplo quando se fala em termos universais. E vocês, especialmente aqueles que possuem as suas contrapartes encarnadas, estão na Terra para modificar todo este padrão ancestral, todo este padrão planetário, familiar e do próprio caminhar de suas almas na Terra. É o momento de quebrar muitos paradigmas. Já dissemos isso aqui. Então, para concluir, sim, vocês possuem uma única chama gêmea. Vamos dizer que a chama gêmea primordial, considerando que vocês são o fractal da alma e carregam a essência do masculino e do feminino. Mas a alma, por si só, pode ter inúmeros fractais, a depender da necessidade do processo de evolução dela mesma. E cada fractal também possui a sua chama gêmea. Como vocês são um em relação à alma, então todas as outras chamas gêmeas dos seus fractais também são suas chamas gêmeas em paralelo. Isto amplifica e muito o que é esta missão na Terra. Façam as suas reflexões, mas como sempre dissemos, façam-na com o coração aberto e não procurando racionalizar. Escutem, mais sentindo do que pensando. E assim vocês acessarão a verdadeira realidade do que é esta missão e do que vocês efetivamente estão fazendo na superfície, vivendo o amor em todo este processo, em toda esta caminhada, em toda a evolução. Porque quando vocês colocam o amor em tudo, aí sim é possível amplificar as suas consciências para pouco a pouco vocês trazerem a frequência mais elevada de suas almas para a Terra.